Mandei, mas eu esqueci dessas duas, né? Esqueci de apertar play. Não, cara, agora que eu tô lembrando, eu mandei imagem pra ele, mas eu acho que eu não mandei de todas, não. Não, falta de coerência. Tá aí, Marcelo. Pô, mas ele escolheu a imagem errada, cara. A imagem que eu mandei era melhor. Falta de coerência, e eu achei que ele ia botar uma imagem minha falando, vou te mandar as imagens, espera aí. E aí no final não mando, que é uma falta de coerência com o meu discurso original. Porque quem escolheu esse tema foi o Marcelo. Aí, como eu já tava muito enrolado, o Jesus colocou assim, falta de coerência. Aí eu falei assim, pô, Jesus, são 7 horas. Falta 2 minutos pra começar. E o Marcelo pegou falta de coerência. Fudeu. É bom porque aí podia ter pegado a minha imagem. Mas eu acho bom ter botado esse Naruto aí, porque é um bom exemplo de falta de coerência em uma narrativa longa. Não, brincadeira. Antes que alguém me ofenda. Mas é mesmo. Mas é. É o velho problema do Marcelo. Mas é porque é o velho problema de qualquer anime, cara. Não tem escala de negócio, o poder do protagonista é o que o roteiro exigir, enfim. Não vou entrar nesse detalhe, não. Todo anime passa de... Tá lá, o Otávio saiu. E o Otávio é naruteiro, cara. O Otávio gosta de macarrão. É a vida. Então, eu falei um pouco mais cedo que eu comparei com o livro e eu acho que nesse sentido dá pra fazer a mesma coisa. Uma campanha longa é um livro construído em conjunto, basicamente. A diferença é que você tá escrevendo, você não tá escrevendo sozinho. Quando você tá fazendo um livro, você precisa que o livro faça sentido entre si, vamos dizer assim. Então, o primeiro parágrafo do livro precisa conversar com o segundo, o terceiro parágrafo precisa conversar com os dois anteriores e tal. Quando eu falo conversar, é que a história tem que fazer sentido, assim. Você não pode simplesmente sair alterando as coisas de qualquer maneira. Você, no primeiro parágrafo do seu livro, descreve uma cidade como encravada numa longa floresta plana, você não pode, da próxima vez que você for falar dessa cidade, falar, então, aí no topo da montanha fica essa cidade, tipo... Qualquer pessoa que tem um mínimo de atenção e memória vai falar, uai, mas não era numa floresta? Tipo... Então, se você tá fazendo 2 sessões seguidas, você já confiar nessa memória já pode ser difícil. Imagina se você estiver narrando ou descrevendo uma cidade que você descreveu a última vez 10 sessões atrás. Então, a mesma coisa com o personagem. Pode parecer uma besteira, mas não é. Se você faz uma descrição do personagem... Ó, o Cavalo Galináceo tá aí. Fala, Cavalo Galináceo. Cara, Cavalo Galináceo. Bem-vindo. Eu lembro do Duck Bunny. É um hipogrifo, na verdade, né? Hipogrifo é um cavalo galináceo. É verdade. Um Pegasus, tecnicamente, também. Também. Se você tá descrevendo um personagem e você, normalmente a gente já falou sobre isso, sobre como você descreve o que importa, né? Que ninguém fala assim, como é que ele é? E aí você começa a descrever todas as características físicas e de comportamento do cara. Não, você descreve o que você acha que é importante para as pessoas saberem de cara. Se você do nada resolve descrever uma outra coisa totalmente diferente, isso pode causar estranheza para os jogadores. Você vai falar, a cidade é 80% submersa, aí os caras chegam lá e a cidade tá toda fora da água. Então não faz sentido. Então, se você tem uma justificativa dentro do plot, do tipo, a descrição era essa, e aí, nossa, mas a cidade tá toda fora, o que será que aconteceu? Às vezes você vai ter que meter essa pra não deixar claro que você fez besteira, acontece também. Mas eu acho que... o retcon. Mas eu acho que isso é uma coisa importante de você entender que essa falta de coerência é um problema, porque ela pode fazer com que os jogadores deixem de considerar as narrações que você faz importantes. As descrições que você faz importantes. Por quê? Porque se toda hora você vai mudar essa birosca dessa descrição, não faz sentido eu prestar atenção. Não vai fazer diferença no final. Entendeu? E eu acho que com o personagem, essa coerência também é importante no sentido de imersão. Se você faz lá, vou interpretar... Eu não, porque eu não interpreto, né, Otávio? Valeu. Agora que eu vi que o Cavalo Galináceo siga a gente também, valeu. Se você interpreta o barman lá, o taverneiro, e você faz um sotaque escocês, e da próxima vez que você interpreta ele, você não faz esse sotaque, isso atrapalha a imersão, porque o jogador imediatamente nota. Entendeu? E aí você vai falar, não, gente, ele tem aquele sotaque, é só porque eu não vou fazer o tempo todo. Atrapalhou, prejudicou a imersão, enfim. Se você faz isso num momento particularmente tenso da história, o vilão tem o sotaque, e a próxima vez que você interpreta ele não tem esse sotaque, isso quebra um pouco, quebra da narrativa, se atrapalha aquela suspensão de descrença que precisa. Entendeu? Então eu acho que esse é o principal problema. É que essas coisas que podem acontecer em one-shots, em campanhas curtas, tendem a ser mais fáceis de acontecer em campanhas longas justamente porque a sua memória não vai ser a mesma coisa. E não só em relacionado à história, em regras também acontece muito. Principalmente se você joga sistemas que são mais old school, que não possuem regra pra tudo, assim, não tá tudo escrito no livro, muita coisa você precisa decidir enquanto rola. Tipo, aconteceu alguma situação, e você, como é que a gente vai resolver isso? Tá, vamos considerar então, por exemplo, isso aí no próprio Warhammer, que a gente estava discutindo quando o Rafael começou a jogar de mago, tipo, magia não tem como esquivar, magia sempre pega. Então, desde então, beleza, magia não esquiva, magia sempre pega. Então precisa ter coerência na regra para não ficar mudando toda hora toda situação que acontece. Mas peraí, mas a gente não tinha combinado que sempre pega, por que agora tá desviando? É a mesma coisa todas as outras regras que você for fazendo, muitas delas vão ser decididas na sessão 0, outras vão ser decididas à medida que acontece. Então, é importante você, como mestre, anotar essas decisões que foram feitas, anotar essas regras que foram estabelecidas, essas normas,
pra poder, quando ela acontecer novamente, você manter ali a coerência pra, tipo, a regra segue do jeito que a gente combinou lá na sessão 3, quando aconteceu dessa vez. E eu vejo aí essa questão de regra, eu ainda passo o pano. Essa questão de interpretação e coisas relacionadas a personagem e tal, cenário, ainda passa um pano. Mas quando você começa a pegar as coisas que são de cenário mesmo, de enredo, aquelas coisas pesadas, aí eu não posso passar o pano. Por quê? Porque quando você narra para um jogador, pro grupo, e você tá dizendo o que tá acontecendo nas entrelinhas, coisas que são regras veladas ali da história, acontecimentos que você coloca de maneira sutil, a pessoa tem que analisar, interpretar, ela vai assimilar muito mais do que uma descrição, uma coisa descritiva. E quando o jogador faz isso, e ele vai assimilar isso que você tá falando pro personagem, ele vai montar ali na ficha dele o seguinte: olha, eu vou montar o meu guerreiro para ser um combatente que vai enfrentar lá na frente possivelmente um dragão. Por quê? Porque o grande mal que tem no cenário, papapá, tá sempre dizendo ali que ele é um dragão, ele é uma coisa de ser um dragão, as regras são relacionadas a dragão, a cultura dos povos é relacionada aos dragões e tudo mais, e papapá. Então ele vai meio até instintivamente levando o personagem, interpretação, interesse, evolução, desempenho, tudo do personagem dele voltado para aquilo que você colocou. E aí quando você começa a quebrar essa coerência que você tem com a história, com o cenário, com o enredo, você simplesmente faz com que o jogador desperdice o esforço e a evolução do personagem dele em coisas que já não valem mais, coisas que eram diferentes, coisas que não foram colocadas para eles. E isso daí eu considero uma das falhas que provoca desinteresse do jogador. Tipo, cara, como assim que era uma cocatriz gigante? Pô, mas tu trouxe um coração de dragão, que era uma pedra que a gente tinha que pegar, e tal. E aí, no final, era cocatriz, e sabe? Então isso aí tá uma quebra muito grande na expectativa. Então a falta de coerência acontece na história de RPG igual acontece num filme. Você simplesmente perde o interesse. Por quê? Porque se a história não tá indo, não adianta prestar atenção, eu vou ser o rolador de dados aqui. Vou ficar jogando dados na hora que precisa bater e tá pronto. Eu quero ver aqui, eu quero ver o negócio aqui, porque o Otávio falou e o Marcelo falou, vermelho é assim. Então eu quero até ver aqui. O Otávio tá te zoando que você passa pano pra gente que ignora a regra, apesar de estar no canal Regra de Ouro. Mas a regra de ouro, Otávio, é de que a verdadeira regra de ouro são os amigos que a gente faz pelo caminho, cara. Exato, é o poder da amizade. Exatamente, é o anel do coração do Capitão Planeta. O negócio, Otávio, é o seguinte, eu não estou passando pano pra regra. O que eu estou falando a mudanças de regra, de sistema, de mecânica, ela não causa tanto impacto quanto você cagar com a história. Mais ou menos. Mais ou menos, assim. Eu acho que em alguns casos em que se você fizer algumas concessões à regra, isso pode atrapalhar um pouco. A gente falou, eu não vou lembrar quando a gente falou sobre isso, mas eu já defini, acho que a gente nunca fez só sobre conteúdo próprio, né, sobre homebrew. Mas esse é um dos medos que eu tenho sempre que alguém improvisa com homebrew, que às vezes você aceitar uma interpretação de regra que o personagem fez ali na hora e tal, e isso acabar enfraquecendo uma capacidade que outro personagem tem. Então assim, o outro personagem lá pegou um talento específico para poder fazer isso, e aí na prática você tá deixando que o primeiro personagem faça isso sem precisar pegar. E isso também pode ser um fator de desalento, vamos dizer assim, dos outros jogadores quererem desistir, ficarem insatisfeitos, perderem a motivação, etc. E não deixa de ser uma falha de coerência, né? É uma falta de coerência, claro. Começou com uma regra e mudou a regra no meio do jogo sem ter uma conversa anterior, né? Se o Líbio tivesse aí, ele ia falar nessa. Eu fico implicando e não sei o quê. O negócio é o seguinte, viu, Líbio? Se você estiver assistindo, apareça aí. É que o Líbio lê errado as regras. Ele fala, pode usar a regra tal lá do negócio? Pode. Aí lá na frente ele começa a usar de um jeito estranho e fala, não, mas o que você tá fazendo? Ele, que eu tô fazendo tal coisa. Aí você vai ler, não tem nada a ver. Igual o paladino se transformar no elefante pra se jogar em cima dos caras que estão passando embaixo do penhasco. Mas isso fica pra próxima. Podemos